aqui na minha mão 3 switches da Avato, 1 canal, 2 canais, 3 canais. É uma nova linha, eles são um pouquinho menores e tem um design diferente aí dos seus antecessores. Nós vamos nessa série de vídeos descobrir as funcionalidades desses 3 modelos. Nesse vídeo nós vamos falar desse aqui de 1 canal. Bem, vamos então falar dos switches dessa nova linha Avato. Esse aqui é o switch de 1 canal. Ele é, como a gente comentou, um pouquinho menor aí que os modelos anteriores, né, que é a linha anterior da Avato. Ele é um quadradinho, né, ele tem exatamente 39 por 39 milímetros, quadradinho por 19 milímetros de altura. Então é pouca coisa, menor que a maioria dos switches que a gente está habituado a ver. A Avato, inclusive, tinha aquele switch também com o suporte, né, aqui para o trilho Dream, então ele fica um pouquinho maior realmente do que a maioria. Então esse aqui, em relação aos anteriores, tem um tamanho mais prático aqui para ser embutido nas caixinhas, né? Bom, aqui a gente tem, né, alguns detalhes sobre ele logo na frente, temos o manual, a gente já vai ver, mas antes da gente entrar em todos esses detalhes, gostaria de te lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar o link para compra desse modelo aqui. Aliás, não só desse modelo, né, mas um link que vai te levar para várias opções dessa nova linha. A gente vai ver em outros vídeos aí os outros modelos também, como a gente comentou na abertura. Bom, vamos dar uma olhadinha então no manual dele. Ela vem bem dobradinho aqui, né? Esse modelo é o WSM16 Wi-Fi. Bom, eles são todos dispositivos Wi-Fi, né? Esses modelos aqui que a gente está trazendo. E eles são modelos com neutro requerido. Você vai encontrar variações desses modelos, que não necessitam neutro, vão utilizar um capacitor. E vai encontrar também algumas variações Zigbee. Não exatamente esse modelo novo, ainda não vi Zigbee, só vi Wi-Fi. Esse é o modelo então WSM16 Wi-Fi. Aqui tem instruções, né, de como você vai fazer para que ele entre em modo de pareamento. Vejam que ele tem um botão aqui em cima, né, um botão de reset. Então, para você parear a primeira vez, você vai segurar esse botão, caso ele já não entre, né, em modo de pareamento. Geralmente, quando ele vem da fábrica e você conecta pela primeira vez, ele já vai entrar em modo de pareamento. E aqui ele tem, então, os diagramas de conexão desse dispositivo, né? Então, aqui, primeiro, especificações técnicas, né? Ele vai trabalhar de 100 a 240 volts, então ele é bivolt. Note o seguinte, né? Eu comentei que ele tem neutro requerido, né? Então tá aqui, conector de neutro. Mas se você tiver numa conexão 220, né? Se a sua rede do local onde você está for 220 fase, você pode ligar a segunda fase aqui no lugar do neutro. Então você vai ligar uma fase no L e a fase no N tem que ser aquela fase que está indo direto para a luminária, né? Porque senão ele não vai fechar o circuito. Mas ele vai trabalhar então tanto com fase neutro como com 2 fases, porque o limite de tensão dele é 240 volts. Ele vai suportar aí os 220, caso seja o que tem na sua instalação, né? Ele tem aqui uma capacidade de 10 amperes, mas significa isso aqui uma carga máxima de lâmpadas LED, geralmente a gente utiliza, né, esses dispositivos para lâmpadas LED, de 250 watts. O que significa isso? Significa que eu posso ligar nele um circuito com até, por exemplo, 25 lâmpadas de 10 watts LED. Né? Então posso ter até 25 lâmpadas de 10 watts, daria os 250 que ele suporta. Mais do que isso, você coloca o relé dele em risco, você pode queimar. Bom, aqui está, né, a questão da frequência de operação de rede 2.4, tem que ser uma rede 2.4, ele não vai sincronizar, não vai parear em redes de 5 GHz, somente redes de 2.4. E aqui tem esquemas de ligação, eu vou ampliar aí alguns desses esquemas, né, para a gente ver na tela de forma melhor, mas aqui eu tenho a ligação dele sem o interruptor. Né, a gente vai fazer a primeira ligação, inclusive, para pareamento, para teste estudo dele sem o interruptor, então primeira ligação. Depois a ligação com o interruptor comum e com o interruptor, no caso aqui duplo, e também, né, funcionamento em paralelo. Você pode ligar, aqui não tem um esqueminha do paralelo, né? Mas a gente pode ligar também esse dispositivo em um conjunto de interruptores paralelos, né? Onde você tem os three-way nas pontas, pode ter intermediários no meio ou não. Nós vamos fazer um vídeo sobre a ligação dele em paralelo
Se quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, o vídeo sobre o paralelo estiver pronto, já vai aparecer um card aí para você dar uma olhadinha também, caso te interesse. Mas enfim, o que a gente tem? Ele tem um esquema aqui na frente dele, né? Ele tem um esqueminha de ligação aqui na frente. Esse esqueminha de ligação é muito claro, né? Ele mostra que você vai ligar a fase nesse conector aqui, que é o L, né? É a entrada. Provavelmente esse conector aqui está vazio, está desconectado, não tem nada indicado nele, né? Porque a caixinha dele é feita para outros que tem mais opções. Esse aqui é o mais simples da linha, né? Aqui a saída, né? O L1. Então esse conector aqui vai ter a saída que vai ser ligada ao retorno da lâmpada. Aqui a entrada do neutro ou da segunda fase. E aqui você tem a ligação do interruptor. Olha que interessante, o interruptor ele tem que ser ligado ao S1 e à fase. Então ele vai fechar o circuito do interruptor na fase. É muito comum receber perguntas no canal. Eu tenho um switch que tem lá o S1 e S2 para ligar o interruptor. Posso ligar na fase? Não pode. Eu tenho um interruptor que tem um switch que tem S1, S2, S3 e comum. Posso ligar na fase? Não pode. Depende do modelo. Esse modelo pede para ligar na fase. Nós vamos ver que o irmão dele de 3 canais da Avato, essa mesma linha, você já não pode ligar os interruptores na fase. Você vai ligar os interruptores no comum que ele tem. Então, cada modelo é uma coisa, cada modelo você tem que olhar esse esquema ou o esquema que está aqui no manual para fazer a ligação correta. Qualquer ligação errada você pode queimar a placa de circuito dele, porque ela foi projetada para trabalhar de uma forma. Você não pode inverter conexões, você não pode inventar conexões. Você pode, no mínimo, queimar o seu dispositivo e também pode trazer consequências para a sua conexão da sua casa, né? Você pode pôr em curto alguma coisa, danificar alguma outra coisa na sua casa. Então, muito cuidado, siga sempre o que está no esquema que vem impresso na frente dele, ou vem no manual, ou vem nos dois, que é o caso desse. Bom, inicialmente nós vamos fazer então a conexão dele sem interruptor, somente para fazermos o pareamento dele e darmos uma olhadinha nas configurações e como ele funciona, fazer alguns testes e tudo mais. Vamos lá então. Bem, nós vamos então fazer a conexão dele dentro dessa caixinha aqui, que tem um interruptor comum, né? Eu ligo, ele acende essa lâmpada, poderia ser um circuito de lâmpadas, na verdade ele aciona o circuito, poderíamos ser várias lâmpadas, né, ligadas aqui juntamente com essa. Bom, o que eu tenho aqui então? Essa caixinha tem um interruptor simples, como eu falei, ele recebe aqui a fase, né, e devolve pelo retorno da lâmpada assim que ela passa pelo interruptor e fecha o circuito com o neutro, que é esse azul que liga aqui no outro fio da lâmpada. Assim você fecha o circuito entre fase e neutro passando por dentro da lâmpada. Se fossem duas fases, mesma coisa, uma indo direta, outra passando aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou desligar aqui a energia, isso aqui simula aqui, representa o nosso quadro de distribuição, então sempre trabalhe com a energia desligada. Eu vou abrir esse interruptor, nós vamos abrir essa caixinha, né? Vamos ver como é que ele está ligado e vamos colocar esse dispositivo aqui dentro. Vamos lá então. Bem, então o que acontece aqui dentro é isso, né? O vermelho, que é a fase, ele entra de um lado do interruptor e sai pelo outro fio, né? Para o retorno da lâmpada, para fechar o circuito na lâmpada. Então quando eu aciono o interruptor, ele vai unir aqui, né, esses dois contatos e vai fechar o circuito para a lâmpada. O que eu vou fazer? Vamos soltar, eu estou aqui com os conectores Vago, né? Se você não conhece os conectores Vago, estou deixando também na descrição do vídeo o link, né, para compra. Aliás, dê uma olhadinha na descrição, você vai encontrar o link para compra desse dispositivo, dos irmãos dele também, que são dispositivos, né, que a gente vai mostrar em outros vídeos, dessa mesma linha, 2 canais, 3 canais. Você vai encontrar também, então, um link para esses conectores Vago, que eu acho muito interessante. Eles facilitam muito as emendas, né? E aproveitando que a gente está falando de você olhar o que está no vídeo, não esquece de deixar seu like, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. É isso que faz com que a gente consiga trazer novidades como essa todas as semanas. Prontinho, tá aqui, né? Agora a gente tem os 2 fios que entram na caixinha, que é o vermelho fase e o retorno. Bom, nós vimos o seguinte, né? Nós precisamos, para esse dispositivo que a gente vai mostrar nesse vídeo, nós precisamos o neutro ou a segunda fase.
Normalmente o que acontece? Você não tem na caixinha o neutro não chega na caixinha, ele vai direto. Então o que é feito normalmente? Quando você vai fazer a instalação de qualquer dispositivo inteligente que requeira o neutro ou a segunda fase e você não tem isso na caixinha, você vai pedir, né, se você tiver conhecimento, puxar esse neutro lá do forro, lá onde vem a lâmpada, pelo mesmo conduíte que sobe o retorno. Na verdade, o que você vai fazer, né? Normalmente ou vai chamar um eletricista para fazer isso, ele vai pegar esse fio do retorno que sai da caixinha, vai lá para a lâmpada, vai amarrar nele 2 fios e vai puxar e trocar esse fio por 2, ficando um mantendo o retorno e o segundo vai trazer o neutro. Então você passa a ter o neutro na caixinha. Aqui como nós vamos fazer? Nós vamos pegar um fio, então o fio azul aqui que representa o neutro, vamos trazer para dentro da caixinha para fazer as nossas ligações. Vamos lá então. Bem, então esse fio aqui nós vamos ligar ao neutro, usando aqui os conectores Vago, né? Facilitam muito a vida nas instalações, não só aqui na bancada que eu estou fazendo testes, mas também instalações você substitui todas as suas emendas por eles, né? Estou deixando aí na descrição do vídeo um link para você conhecer. Bom, e aqui nós vamos fazer então as ligações. Primeiro, eu tenho que ligar a fase, que é esse vermelho, que está aqui, né? Nesse segundo conector. Tá aí, tá ligado. Agora eu vou ligar o neutro nesse conector aqui onde está o M. Tá ligado também. Agora o retorno da lâmpada, né, para que ela acenda, eu vou ligar na saída L1, que é a saída do relé aqui do nosso Avato. Perfeito, ele já está conectado aqui eletricamente, então já vai funcionar. Só falta ligar o quê? O interruptor. Mas nós vamos fazer o pareamento dele ainda sem interruptor. Para fazer o pareamento, nós vamos inicialmente entrar no Smart Life. Nós também estamos com o Bluetooth do celular ligado, que o pareamento desses dispositivos é feito por Bluetooth também. Então vou abrir o Smart Life, está aqui. Agora eu vou ligar a energia do nosso dispositivo, ver se ele já dá um sinal de vida. Veja que ele já está piscando um LED, indicando o modo de pareamento. E ele já apareceu no Smart Life. Por quê? Por causa do Bluetooth. Eu não precisei fazer nada. Vou dar aqui um adicionar. Já aparece aqui como switch inteligente, né? Eu tenho que indicar uma rede 2.4, como a gente falou. Se o celular já estiver conectado nessa rede 2.4, ele já aparece aqui. Muito cuidado com a senha. A senha, se estiver armazenada no Smart Life, ela tem que estar correta. Se a senha estiver errada, ele vai parear, depois não vai funcionar, vai ficar offline. Então, senha da rede tem que estar correta. Passou rede e senha, você já dá um concluído e ele vai para o processo aqui que a gente está mostrando agora na tela, que é o processo de conexão, pareamento, né? O que ele faz no pareamento? Ele registra esse dispositivo na nuvem do fabricante, né? E ele já coloca na sua conta. Você tem uma conta no seu aplicativo e ele já coloca esse dispositivo para trabalhar com ela. Está aqui, dispositivo, né, que ele chamou de switch inteligente. Prontinho, já está funcionando, pareado. Agora eu posso aqui pelo aplicativo ligar e desligar. Olha que legal. Ele já está totalmente funcional, né? O que falta? Colocar nele o interruptor. Antes da gente colocar o interruptor, vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações dele, né? Então vejam, a Alexa já encontrou, tá aqui novo dispositivo conectado, né? Inteligente Switcher conectado, a Alexa tá aí. Então já posso utilizar para o comando de voz. Claro que eu vou ter que trocar o nome dele para trabalhar com o comando de voz. Eu não consigo fazer com que ele funcione assim, né? Com esse nome, eu não consigo dar um comando de voz com esse nome, mas a gente já vai trocar e vai ver como funciona. O que eu tenho aqui? Eu tenho embaixo aqui um timer. No timer eu tenho countdown, que é contagem regressiva. Eu coloco um tempo para ele ligar ou desligar. Eu tenho aqui a agenda. Agenda eu posso escolher dias da semana e horários para ele ligar e desligar. Então, por exemplo, imagina que isso é uma lâmpada de segurança que está numa área aí externa do seu estabelecimento. Você pode colocar para ele ligar todo dia às 7 da noite e desligar às 7 da manhã, por exemplo. Você vai programar aqui. Você escolhe os dias. Nos dias de semana tem um horário, fins de semana um outro horário. Você pode escolher por dia de semana quando estiver aqui. Olha. Posso fazer uma programação para o domingo, por exemplo. Eu já posso fazer uma programação só para os dias de semana. Eu escolho aqui, eu clico e faço a programação.
Além disso, ele tem o Circulate. O Circulate permite também você criar rotinas que ele vai ficar circulando. O randômico, né, que ele vai ficar, na verdade, circulando, não, executando, né, em círculo. O randômico permite você definir horários onde ele vai ligar e desligar aleatoriamente, randomicamente, para simular a presença de pessoas. E por último, o pulso. O pulso, por exemplo, se eu colocar aqui um pulso de 1 segundo, né, o que vai acontecer? A hora que eu ligar, ele fica somente 1 segundo. O pulso é útil para algumas funções onde você precisa somente, né, do disparo, né, por algum tempo. Por exemplo, você coloca um sensor de presença em algum lugar e eu quero que essa lâmpada, quando o sensor de presença detectar a presença, fique acesa por 1 minuto. Então eu posso vir aqui e fazer exatamente isso. Eu venho onde a gente marcou o pulso aqui, ao invés de um pulso de 1 segundo, se eu desligar, né, eu coloco aqui um pulso de, sei lá, 3 minutos, 1 minuto, né, 0 aqui o segundo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, coloco um pulso do tamanho que eu quiser para que ele respeite, né, esse tempo, vira uma minuteira, né, vamos dizer assim. Bom, então liga, desliga, aqui embaixo o timer, do lado eu tenho alguns settings. O primeiro é o status dele, o status que ele volta após uma queda de energia, por exemplo, o estado inicial dele. Então eu posso deixar ele sempre ligado, sempre desligado, ou lembrar o último status, que é como ele está aqui. Então, por exemplo, se ele estiver ligado, né, e cair a energia e voltar, ele volta ligado. Se ele estiver desligado, ele volta desligado. Agora, eu posso dizer que ele sempre volta desligado, por exemplo, como está aqui. Então, eu vou confirmar, ele sempre vai voltar desligado. Ou posso dizer que ele vai voltar sempre ligado também. Então, por exemplo, né, se eu deixar ele ligado, vamos simular aqui uma queda de energia, faltou energia. Ao voltar a energia, o que vai acontecer? Ele vai permanecer desligado, né? Embora o aplicativo aqui ainda indique que ele está ligado, porque o aplicativo demora um tempo, quando você corta a energia, ele sai da rede, o aplicativo demora um tempo para reconhecer, mas agora, assim que ele retomar, o aplicativo já aparece aqui desligado. Agora eu já posso novamente utilizar o aplicativo aqui. Bem, o que mais que a gente tem aqui? Em cima daquele lapisinho de configuração, nós temos aqui informação que ele é compatível com Alexa e Google Assistant. Nós podemos setar aqui uma notificação offline, então quando ele sair da rede, ele vai enviar uma notificação para o celular dizendo que está offline. Nós podemos compartilhar, podemos criar grupos, podemos adicionar a tela inicial. Nós temos aqui a opção de atualizar caso a versão do firmware esteja desatualizada e remover o dispositivo do aplicativo. Se eu removo o dispositivo do aplicativo, imediatamente ele reseta e ele passa então a entrar em modo de pareamento novamente. Então essas são as configurações dele, muito simples, né? Bem, o que falta a gente testar? Vamos colocar um interruptor. Depois de colocar o interruptor, nós vamos também testar pela Alexa os comandos de voz. Vamos lá então. Bem, aqui está o interruptor então, são 2 conectores, né? Nós podemos inclusive soltar esses conectores vagos, a gente não vai utilizar agora. E nós vamos fazer então a conexão do interruptor. Onde é que eu ligo o interruptor mesmo? Lembra do esquema, né? Primeiro vamos desligar a energia para poder mexer. Bom, onde é que eu ligo o interruptor? No S1 e na fase. Bom, a fase a gente já está trazendo ela direto aqui para esse L, né? Então nós vamos precisar puxar essa fase aqui, fazer uma derivação dessa fase para ligar o interruptor. Vamos lá, então, vamos só colocar aqui no S1 um dos conectores do meu interruptor e o outro tem que ser ligado à fase. O que eu vou fazer? Eu vou soltar a fase daqui, porque nós vamos ter que fazer uma derivação dela. Para fazer a derivação, nós vamos utilizar um outro conector vago com esse fiozinho aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar a fase que vem lá do quadro de distribuição nesse conector. Vou sair um fio que vai para o dispositivo e vou ligar o interruptor no outro. Então uma emenda aqui, uma emenda de 3 fios feita de forma bem simples, né? Então vamos conectar esse fio aqui agora na fase. Pronto, vamos até acomodar ele aqui já dentro um pouco para facilitar a gente enxergar aqui tudo, né? Já vou colocar o interruptor aqui, depois a gente prende. Vamos retomar a energia. Ele já entrou no ar, né? Como é que a gente sabe que ele entrou no ar? Eu venho no aplicativo, ó. Já está funcionando no aplicativo. Vamos testar então o interruptor. Tá aí. Então agora eu posso ligar pelo interruptor. Posso vir aqui no
aplicativo e desligar. Notem que o aplicativo e o botão trabalham, né, de forma paralela, ou seja, eu posso ligar por esse, desligar por ele mesmo, ligar por ele, desligar por ele, ligar por esse. Não tenho aqui uma posição certa do botão. Aliás, ele tem uma configuração, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações dele. Então, se a gente olhar aí no aplicativo, na segunda configuração que aparece aqui nessa parte de settings é o tipo de interruptor. Então, esse é um interruptor chamado rocker, é um interruptor que liga e desliga, uma posição liga, outra posição desliga. E eu posso, né, aqui no aplicativo ligar, ele, por exemplo, a posição do interruptor não indica se ele está ligado ou desligado. Então, se o interruptor está para cima, ele nesse momento está ligado. Se eu vier no aplicativo desligar, o interruptor para cima agora está desligado. Agora o interruptor para baixo está ligado. Se eu desligar aqui, o interruptor para baixo está desligado. Ou seja, a posição do interruptor não interfere, né? Ele simplesmente inverte o estado da lâmpada. É assim que funciona o interruptor nesse caso. Se nessas configurações eu mudar para ele ser síncrono, então eu vou confirmar, o que acontece? Ele só vai ficar aceso numa posição. Aí, isso é interessante para quando você usa um sensor, alguma coisa assim. Então, por exemplo, ó, liguei, desliguei, olha o que acontece? Não apagou. Por quê? Porque para apagar, ele tem que estar nessa posição. Ele só vai apagar nessa posição. Então, isso é uma coisa chata. Muita gente fala, às vezes, quando instala um dispositivo desse, fala, eu tenho que mexer 2 vezes no interruptor para ligar ou desligar, porque depende do estado que está no aplicativo, né? Então, veja, ele não desliga, ele só desliga aqui. Então, essa opção, ela é interessante somente em algumas situações muito específicas. O que é recomendado é manter sempre na posição padrão dele aqui, que é essa posição de rocker switch, que ele vai sempre inverter o status, né? E a última posição que tem lá é a posição de pulso. O reset switch, se eu colocar um dispositivo de botão de pulso, ele vai trabalhar nessa posição reset switch. Bom, ele já está então de novo na posição padrão dele aqui, né? Que é ao ligar pelo aplicativo, eu posso inverter o status dele por aqui, tanto faz, né? Qualquer posição ele sempre vai inverter o status. Esse é o funcionamento normal dele que você tem que manter. Bom, faltou testar comando de voz, né? Vamos fechar a caixinha aqui para ele ficar melhor acomodado. Aqui é só colocar o... Não vou nem fechar ela toda, né? Só colocar os parafusinhos para que ele não fique saindo fora do lugar. Prontinho, olha. Tá aí. Tá instalado, né? Na verdade tá instalado. O que nós vamos fazer agora? Vamos testar o comando de voz. Só que, como eu disse, eu não posso pedir para a Alexa me ligar um inteligente switcher. Quer dizer, até posso, né? Mas ela pode causar problema, né? Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que eu estou colocando esse dispositivo na frente da minha casa ali. Eu tenho uma lâmpada na frente. Então eu posso vir aqui, ó, posso chamar ele de varanda, frente, portão, como eu quiser. Desde que seja um nome único, né? Para a Alexa, não tenha outro dispositivo com nome parecido ou com o mesmo nome, né? Desde que seja um nome único e um nome fácil dela entender quando você falar, né? Porque isso é importante, ela tem que entender o que você fala, senão não funciona. Vamos testar? Alexa, liga à frente. Tudo bem. Tá aí, tá funcionando. Funcionou perfeitamente aí pela Alexa, ela entendeu, né? De primeira. Alexa, apaga a frente. Tudo bem. Veja o seguinte, né? Pelo aplicativo também, a gente consegue saber se ele está aceso, né? Mesmo que seja, por exemplo, pelo botão acendi, aparece aceso no aplicativo, né? Vamos desligar aqui. Se eu pedir para a Alexa acender, o aplicativo também reflete isso. Alexa, acende a frente. Tudo bem. Tá aí, veja que o aplicativo reflete que está aceso, né? Ele mostra aqui aceso. Então, é assim que funciona esse dispositivo. A instalação dele é muito simples, né? Como a gente viu. A gente vai simplesmente fazer a conexão do retorno da lâmpada, da entrada de fase nele, e o que ele precisa de diferente, que é um dispositivo que requer o neutro ou requer a segunda fase, se você tiver na instalação fase, é trazer esses fios aqui para dentro. Então vimos, né? Pareamento, vimos configuração, vimos que ele funciona no comando de voz pela Alexa, vimos como conectar, enfim, é isso que a gente queria então mostrar nesse vídeo sobre esse Avato aqui de um canal da nova linha de dispositivos Avato.
Não esquece então, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para a compra dele e também dos irmãos dele, que são similares, né, a ele. Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe as suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.